Quando Deus dá ao homem o Éden, o jardim, ele dá autoridade para expulsar o ladrão do jardim. E o homem negligenciou isso, não expulsou. O ladrão entrou no jardim e não foi expulso. Por causa disso, o pai recolheu a autoridade espiritual. No Velho Testamento, homem nenhum, o Velho Testamento inteiro, homem nenhum tem autoridade para expulsar demônios. Você vai ver no Velho Testamento Deus dizer, eu repreenderei o devorador. Ou o profeta dizer, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda, Satanás. Ou Davi dedilhando um instrumento, porque Saul está possesso. E nessa hora o Espírito de Deus vem por causa da adoração. Lembra que eu disse ontem? A única oferta genuína nossa para Deus é a adoração. E nessa hora Deus vem, Ele procura adoradores. E quando o Espírito de Deus chegava até o local do aposento onde Saul estava possesso, porque Davi dedilhava um instrumento, e não era um instrumento, era o coração do adorador que atraía o Espírito de Deus, o demônio se afastava de Saul, mas voltava. Tanto voltava que Saul suicida. Não há suicídio sem um ingrediente espiritual, não há. E aí o homem perdeu a autoridade espiritual na terra. Quando volta? Volta na hora do batismo de Jesus, no Jordão. A profecia de Isaías 61 se cumpre. O Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para salvar, curar e libertar. Libertar cativos e oprimidos. Só depois do batismo, quando Jesus recebe a autoridade que vem pela profecia, pelo cumprimento da profecia de Isaías 61, é que ele pode encontrar-se com o diabo. É que ele é permitido encontrar-se com Satanás. E você vai ver a conversa dele com o diabo, a palavra. Sabe quando que o diabo afastou-se? Quando Jesus diz, retira-te. Só aí que o demônio sai. A autoridade voltou para a terra em um homem, porque a terra é dos filhos dos homens. E não ficou só com Jesus, ele delegou. Assista um vídeo meu também, que está no canal oficial, intitulado Autoridade Espiritual, você vai entender sobre isso. E aí, queridos, ele volta para o Pai, depois de ressurreto, e ele tem a glória dele restituída. Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. E Saulo de Tarso, que não viu Jesus em carne, que não relata nada do que ele fez, encontra com ele glorificado na estrada de Damasco. Estava indo para Damasco com cartas autorizativas para maltratar cristãos e até matá-los. Saulo não tinha misericórdia de cristãos. O primeiro mártir do cristianismo, Estevão, foi apedrejado diante de Paulo. A Bíblia fala que o sangue de Estevão respingou nas vestes de Paulo, estava muito junto do apedrejamento. Porque Saulo de Tarso estava certo que estava fazendo a coisa certa. Só que na ida para Damasco, na estrada de Damasco, Jesus se manifesta para ele glorificado. Já não está mais em carne. Quando Saulo vai para os tribunais fazer a sua defesa, quando chega diante do rei Agripa, ele diz, indo eu ao rei, caminho fora pela estrada de Damasco, eu vi uma luz mais resplandecente que o sol, uma luz mais resplandecente que o sol. E caindo eu por terra, ouvi uma voz que me disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. O que é recalcitrar contra aguilhões? É dar murro em ponta de faca. Mas levanta-te, porque para isso te apareci, para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz. Do poder de Satanás para o poder de Deus. O chamado do apóstolo Paulo é diferente dos outros discípulos. Os outros são chamados para serem pescadores de homens. Saulo é chamado para arrancar as pessoas das trevas para a luz. Do poder de Satanás para o poder de Deus. As revelações do mundo espiritual que tem no Novo Testamento inteiro, é Paulo quem nos traz. É Paulo. Ele é que fala de principados, potestades. Mas não é disso que eu quero te falar. Eu quero te falar que ele chega em Damasco cego, porque uma luz mais resplandecente que o sol cega qualquer um. Ele era cego espiritualmente e ele tinha visão do físico, órgãos do sentido. Agora ele perdeu a visão do órgão do sentido, que é o olho,
mas ele tem uma visão espiritual da verdade. O Cristo que ele persegue é o Filho de Deus. E ele quer enxergar, e ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor? Não, não é. Ele está hospedado na casa de Judas, um amigo dele. Ele está numa rua que se chama Direita. E ele chega em Damasco e ele vai para a casa onde ele ia ficar hospedado. Certamente estavam esperando a hospedagem dele. E ele está orando e ele tem uma visão. E nessa visão tem um homem chamado Ananias que chega e fala: eu sou Ananias. E ora por ele e ele enxerga na visão que ele tem. E o Ananias existe, o Ananias está em outra rua, não está na rua que se chama Direita. E lá, para Ananias, Deus dá outra visão. E Deus fala para Ananias: sabe Saulo de Tarso? Sei, Senhor. É aquele que está maltratando todos nós. Então, ele está aqui em Damasco. Eu sei. Ele vem com cartas autorizativas para nos fazer mal. E aí o Espírito Santo fala para Ananias. Ele estava orando, Ananias. Ele estava orando. E ele teve uma visão que um homem chamado Ananias chegou até ele, orou por ele, ele enxergou. E por que você não vai lá, Ananias, e ora por ele? E Ananias disse: eu, Senhor. Não é ele que vem com cartas para nos matar. Deus fala para Ananias: pois é, mas ele é um vaso escolhido por mim. E importa que ele sofra por amor a Jesus. Eu acho que essa foi a chave que Deus deu para quebrar Ananias. Ele vai sofrer? Então eu vou lá. Eu vou orar por ele. Se ele vai sofrer, eu vou lá. Porque ele está nos fazendo sofrer muito, é o que eu suponho. E Ananias foi. Na verdade, Ananias obedeceu, é um vaso escolhido por mim. E Ananias vai e ora. E Saulo enxerga. Presta atenção, Deus tem que dar uma visão para Saulo. Jesus aparece e cega Saulo pela luz. Deus tem que dar uma visão que existe um homem chamado Ananias que ora. E Deus tem que dar uma visão para Ananias e convencer Ananias de orar, apesar do medo. Por quê? Por que Deus não fez assim e devolve a visão? Porque orar pelas pessoas é uma incumbência dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mais a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Pregar é incumbência nossa. Orar é incumbência nossa. E aí, a outra história, por isso que eu falei, está na casa de Simão o curtidor. A última, não é a última, é a penúltima. Tem um homem bom, piedoso, temente a Deus, ora de contínuo, é um centurião da corte italiana, chama Cornélio. O cara é sério, igual milhares de pessoas pelo mundo afora. Ora, dá esmolas, é bom, íntegro, padrão moral excelente, mas não conhece Jesus. Está preso em religiões mentirosas. E só tem um caminho que leva ao Pai, é Jesus. E quando Deus viu a inteireza daquele coração, Deus resolveu dar uma dica de salvação para ele. Deu uma visão e falou: olha, manda mensageiros a Jope, na casa de Simão o curtidor. Essa casa fica na beira do mar. O rapaz mexe com couro, faz alforje, faz sandálias, faz arreios. E a casa fica na beira do mar, na cidade de Jope, é outra cidade agora. Não é na rua que se chama Direita, na mesma cidade, é outra cidade. Vai lá, porque lá tem um hóspede. Esse hóspede chama Simão Pedro. E ele vai trazer para você a verdade que você precisa saber. E aquele homem bom, piedoso, que orava de contínuo, não teve dúvida que esse assunto era de Deus. Manda mensageiros, 2 servos e um soldado de dia. Ele tinha soldado a cada dia, ele era um comandante do exército. E aqueles homens viajam para outra cidade, chegam na outra cidade, na rua da beira do mar. A cidade chama Jope, só faltou dar o CEP. E chega lá. É aqui que mora o curtidor? Simão? É. E tem um hóspede chamado Simão Pedro? Tem. Porque Deus deu o sobrenome e o nome. Então, o nosso comandante recebeu de Deus uma revelação que esse moço tem algo para contar para ele, que ele precisa saber.
E quem é Simão Pedro? É aquele que foi batizado com unção de evangelista no chamado. Vinde após mim que eu vou te fazer pescador de homens. Abria a boca e convertia 3.000. Abria a boca e convertia 5.000. Acho que ele bocejava e o povo se convertia. Mas um pequeno probleminha. Preconceituoso. Salvação é só para judeu. E que tudo mais vai para o inferno. Ele está no terraço. Ele está orando. Ele tem uma visão. A hora que estão chegando os mensageiros, que vêm para chamá-lo, para levá-lo até o centurião, ele está tendo uma visão. Lençol cheio de animais, répteis invertebrados descendo, e mata e come. Uma voz diz, mata e come. Não, Senhor, eu não como que é imundo, que é impuro. De novo. Talvez se desse para a gente interpretar isso, a gente diria macumba. Mas não era, era Deus. Era Deus falando com Simão Pedro. Nessa hora chegam os mensageiros. Quando os mensageiros chegam, o Espírito fala para Pedro, desce, porque tem gente te procurando aí. Quando ele desce, que ele escuta a história, ele entende o que era impuro para ele eram os gentios. O que era imundo para ele, que não tinha direito à salvação, eram os gentios. E ele vai, ele acompanha aqueles mensageiros, ele chega na casa de Cornélio. Cornélio estava com a casa cheia, parentes, amigos, vizinhos, todos são salvos, todos. Todos são batizados com o Espírito Santo, todos são batizados nas águas. Queridos, olha a logística de Deus. Ele tem que aparecer para Cornélio, convencer Cornélio de mandar mensageiros para outra cidade. Na outra cidade tem um que é chamado já, é discípulo, é evangelista, mas tem preconceito, e tem que quebrar o preconceito do evangelista, e tem que levá-lo até lá e aparecer, lençol descendo do céu, e isso é Joe, isso Deus faz. Mas pregar não. Deus precisa de nós, queridos. Ele precisa. Ele precisa de nós. O Espírito de Deus vem sobre nós, te desejamos, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. O Senhor nos ensina a orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Quem sou eu para dizer para Deus que o reino dele pode vir? Quem sou eu? Vermezinho de Jacó. Mas eu faço parte daqueles que ele chama de raça eleita, nação santa, sacerdócio real. O rei tem governo no horizontal. E o sacerdote traz o céu para a terra, tem o link com o céu. O novo e vivo caminho foi aberto, o véu foi rasgado e eu tenho acesso ao Pai. E pela minha oração eu chego lá porque eu já estou ressuscitada com Cristo e já estou com Ele assentada nas regiões celestiais e eu posso trazer o céu para a terra pela minha oração. E caminhando na terra eu posso implantar o reino, eu posso mudar cidades, histórias, transformar cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração, um carvalho de justiça, famílias benditas do Senhor. E é comigo que Deus conta, não é com anjos. Venha o teu reino, venha o teu reino. Quando ele fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem, dá sinais. Isso está no evangelho de Marcos, capítulo 16, e termina dizendo assim, depois de lhes ter falado, subiu, assentou-se à destra de Deus, e de lá ele confirma com sinais a palavra que é liberada pelos discípulos. Se eu não falar, não tem confirmação do céu. Se eu não profetizar, se eu não pregar. Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, disse, não vai chover. Tão certo como vive o Senhor perante cuja face eu estou, não vai chover nem ter orvalho. Depois ele ora e vem a chuva. A nossa oração move os céus, queridos. Nós somos raça eleita, nação santa, sacerdócio real, para fazer nesta terra onde estamos colocados, vir os céus.
Eu quero chamar a sua atenção para algo. João Batista, quando começa a pregar, ele diz: o reino dos céus está próximo. Arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. Próximo é alguma coisa que não aconteceu ainda. Eu sei que quando elas estavam organizando aqui o evento, diziam: está próximo o dia da conferência, está próximo o dia da conferência. Depois que Jesus passa pelas águas do batismo, que a autoridade vem do céu para a terra, que ele encontra com Satanás e mostra a autoridade dele, mas ainda não chegou o reino dos céus. Ele diz: o reino dos céus está próximo. Sabe quando que ele diz o reino dos céus é chegado? Quando ele faz recuar o império das trevas. Ele liberta um menino que era surdo, mudo, e o menino começa a falar, e os fariseus dizem que ele tinha parte com Beelzebul, por isso que ele expulsou o demônio. E ele diz para os fariseus: não. Se eu expulso demônios é porque é pelo dedo de Deus que eu faço isso. E se eu expulso demônios é porque o reino dos céus é chegado. Agora não está mais próximo, é chegado. É chegado, é chegado, é chegado. Quando você empurra as trevas, o reino dos céus avança. O reino dos céus é chegado. É o nosso papel, igreja. Mulheres, é o nosso papel. É trazer o reino dos céus para a nossa casa. É trazer o reino dos céus para os nossos locais de trabalho. É trazer o reino dos céus para os nossos filhos. É trazer o reino dos céus para as nossas cidades e para a nossa nação. O reino dos céus é chegado. Aí vai chover, sim. Vai chover. Vamos fazer chover, Gabi? Vamos. Eu quero desafiar você nessa manhã a tomar esse papel de raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Você foi chamada das trevas para a luz para frutificar, para produzir frutos que permaneçam, para implantar um reino. Esse reino é nosso. Não é o reino dos céus só, mas é a nossa herança. Um dia Jesus falou para os discípulos: ó, pequenino rebanho, o vosso Pai se agradou vos dar o reino, vos dar. É nosso, é nosso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Está escrito que ouviremos: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Implantar esse reino é implantar a nossa herança. Sabe o que está escrito em Apocalipse? Digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto e com o seu sangue comprou. Tempo passado do verbo, comprou povos de todas as raças, tribos e nações e os constituiu reis e sacerdotes. E reinarão sobre a terra. Os constituiu, não é os constituirá. Já somos constituídos reis e sacerdotes. Já fomos comprados por esse sangue. E já fomos constituídos reis e sacerdotes. E já podemos reinar na terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele os filhos dos homens. É nossa essa terra. É nossa essa terra e nós temos que avançar nela, Gabi. Nós temos que avançar nela. Nós não podemos nos conformar se tem alguma área que o inimigo está vencendo. Nós temos que chegar e dizer: saia, porque o reino dos céus é chegado. Saia, porque o reino dos céus é chegado. E eu estou aqui como mensageiro desse reino, embaixador desse reino. E quando fala que ele é rei de reis, Gabi, não é que ele é rei da rainha da Inglaterra, da rainha da Holanda. Ele é rei de um reino sacerdotal. Nós. Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Levanta e resplandece. Levanta e resplandece. Você é livre, você já foi livre da morte e do inferno. Você já foi livre do cativeiro, das garras do inimigo.
Ele já te libertou? Resplandece. Levanta e resplandece. Levanta e resplandece, igreja. Levanta e resplandece. Levanta e resplandece. E profetiza. E profetiza esse reino. E profetiza que vai chover. E profetiza que chuva virá. Não só a serôdia, mas a temporã também. Ela virá. Vai regar a terra. A glória do Senhor vai encher a terra. A glória do Senhor vai encher a terra. Abre a tua boca e diga isso. E profetiza sobre a tua casa, sobre a tua família. Diz: o reino dos céus é chegado. O reino dos céus é chegado. Belo Horizonte, o reino dos céus é chegado. Brasília, o reino dos céus é chegado. Brasil, o reino dos céus é chegado. Profetiza, profetiza sobre a tua família. Profetiza sobre aquele filho que está perdido. Fala: você não vai ficar nas mãos do inimigo. Você vai entrar no projeto do reino dos céus. Abre a tua boca e profetiza. Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real. Vai chover, vai chover, vai chover. Graça e paz. Inscreva-se nesse canal para o YouTube enviar para outras pessoas o vídeo que você acaba de ver e que edifica a sua vida e vai edificar a vida de outras pessoas também. Faça a divulgação desse vídeo nos seus grupos, para os seus amigos. Você vai estar me ajudando a impulsionar essas verdades que Deus tem me instruído para compartilhar com você. E eu vou ficar muito agradecida. Eu quero que muitas e muitas pessoas neste mundo tenham acesso a essas verdades espirituais. Por isso eu estou lhe fazendo esse pedido. Inscreva-se, dê um like, divulgue. Deus abençoe sua vida.